Bom dia para todos. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha vida. Eu já tinha prometido. Então, como todos vêm me seguindo, já sabem, meu nome é Valdevino Soares. Este homem que vocês não têm ideia do que eu já passei para me chegar até aqui. A gente fica observando hoje a nossa juventude, as pessoas que desistem tão fácil, acha tão simples desistir do que lutar para vencer. Desisto nada. Tem exemplo, por exemplo, meus filhos, que a gente vê todo mundo aí, em geral, desiste muito fácil. Não passou por nenhuma turbulência, tem tudo em mão. Tem tudo e muitos, mesmo assim, não dá valor, não se valoriza. Hoje a gente tá vendo os filhos não se valorizar, os pais, não se dá valor no que tem. Para ir para a escola, para trabalhar, acha difícil. Eu nasci, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Quando eu nasci, meu pai, aos 4 meses de vida, o meu pai faleceu, minha mãe ficou sozinha. Somos 3 irmãos, éramos 3 irmãos. Então, para nós não morrer de fome, ela pediu abrigo, ajuda numa fazenda. E lá a gente foi. Eles buscaram ela. Eu sou de um lugar do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas. E fomos criados nessa fazenda. E eu comecei muito cedo a trabalhar. Tanto eu como meus outros 2 irmãos. E ela trabalhava para cuidar da família, obrigação de casa para poder a gente comer. Trabalhava só para comer. Então, eu aos 7 anos de idade, eu levantava 4 horas da manhã. A gente ia pro engenho para moer cana. Às 5h30 a gente ia buscar vaca no pasto para tirar leite. E assim foi. Durante o dia era apanhar laranja, era cada coisa. E a gente, do nada, fomos muito judiados. A gente apanhava muito. A gente passava mesmo, porque eles davam tarefa, porque não cumprisse. A gente passava por muita necessidade, porque mas falando com a gente que aquilo que eles estavam fazendo com nós ia servir para nós amanhã. E foi verdade. Então, quando a minha adolescência foi só no trabalho, eu não tive adolescência igual a gente vê nossos jovens de hoje. Eu não tive oportunidade de estudar. Eu sou analfabeto. Mas fui crescendo. Eu tive na minha juventude muito pouco tempo. Eu tive uma época na minha vida, quando eu estava aí rapaz, eu cheguei a um momento na minha vida, eu comecei bebendo, eu achava que Deus nem existia. E foi passando. E trabalhava só em fazenda, era como um trator. Era cortando árvore, arrancando árvore de picareta, arrancava de picareta, era batendo marreta, e assim foi. Aquele sofrimento. Até que então, os 3 irmãos nunca tinham separado. Nós nunca separamos. Até que um dia, o meu irmão, aos 42 anos de idade dele, o segundo, que tem o mais velho que mora aqui, o Januário, o outro era Crispim. E eu sou Valdivino, sou caçulo. Então ele saindo para o trabalho, de manhã, ele indo para o trabalho, sofreu um acidente, uma carreta passou por cima dele, ele morreu na hora. Aí foi o primeiro bate, a primeira tempestade que eu senti na minha vida. Este primeiro bate, eu achei que eu não ia superar. Primeira dor forte que eu senti
dentro de mim perder meu irmão. Um ano depois, eu perco minha mãe aos 87 anos de idade. Precisa ter força. Mudei para a cidade onde eu resido hoje. Já vou para 14 anos. Eu moro em Nova Serrana. Chegando aqui, 2 anos que eu estava aqui, eu perco o meu primeiro filho aos 22 anos. Nós era 4, sobrou 3. E nós era 3, ficou 2. Aí quando eu perdi meu filho aos 22 anos de idade, eu achei que aí naquele momento tudo acabou. Tudo pra mim acabou. Eu perguntei, meu Deus. Aí eu clamei a Deus. Perguntei, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Pra mim já não serve mais eu viver. Foi quando Deus agiu na minha vida. Eu comecei a ouvir as mensagens. Comecei ouvindo as mensagens, que até então, naquele momento, eu nunca tinha composto nenhuma mensagem, nenhuma música, não tinha nada, não pensava nada disso. Eu nunca ia imaginar que eu ia ter, que Deus ia me dar esse legado. Ele tirou meu filho e me deu um dom. Hoje, eu sou conhecido aqui, Valdevino Mensageiro, um escritor, um compositor. Ando lutando, ainda não tenho nada. Com dificuldade, cada dia. Então, foi quando eu escrevi. Em 2016 eu escrevi o primeiro livro, contando a história real dos irmãos Barbosa. Esse foi o meu primeiro livro. Aqui dentro, esse livro, ele já emocionou muita gente a saber, concretizar a minha história. A história real dos irmãos Barbosa. Depois, em 2017, eu tive uma visão e eu lancei Os Sinais. Os Sinais. Este livro, ele é um livro profético. Não é por acaso, Os Sinais. Eu ditei esse livro porque eu dito, gravo no telefone, a minha filha prescrevia, para poder fazer o formato do livro. Eu tenho que gravar, a pessoa ouvir e escrever tudo aquilo que eu gravei, que eu não sei escrever. E este livro, Os Sinais, que dentro dele, o que nós passamos em 2020, 2021, já estava aqui dentro. Em 2021, dentro da pandemia, ao meio da pandemia, eu lancei o terceiro livro, Dupla Palavra, Pensamento de um Poeta. Tá aí. E estou com o quarto livro para ser lançado, que vai trazer o título O Tempo. Mas as coisas já vai ficando cada dia muito mais difícil. E eu não tenho patrocínio. O que eu recebo aqui é só pra gente comer. Eu pago a casa, compro a despesa, trabalho toda noite. Mas o que eu recebo não dá para me fazer o lançamento do livro agora. E é difícil, porque as pessoas hoje não interessam, principalmente na cultura, para ajudar, para fortalecer. E a gente não consegue o benefício. Então fica difícil. Então é assim, gente. Assim, até hoje. Vocês veem um sorriso nos meus olhos, mas tem uma dor aqui dentro. É mais ou menos assim a vida, a história real dos irmãos Barbosa, de Valdevino Soares. Aí eu compus, eu ouço a música, eu componho, eu tenho hoje 2.600 músicas compostas, até hoje não tem uma música com artista, não enxerga a gente que é tão pequeno. Ninguém interessa ajudar. E é música de história, é música de conteúdo. Mas fica aí. Igual vocês acompanham, eu componho na hora, ponho aí nas redes sociais, mas ninguém... Às vezes a gente recebe tanta crítica, a gente é tão criticado porque a pessoa que está vendo lá atrás não sabe o que
realmente você é. Julgar é muito fácil. O difícil é fazer. Por isso que eu sempre falo, não importa o que pensam de você, o importante é o que você é diante de Deus. Hoje eu tenho um Deus, e Deus é maravilhoso, pois Deus me deu um recomeço e eu nunca vou desistir. Enquanto vida eu tiver, eu vou lutar. Vou lutar para trazer sempre o melhor. E o que ele me pedir, eu vou fazer. É essa a história de Valdemir Soares. Como eu fiz uma mensagem para minha mãe, eu vou deixar essa mensagem. Que saudade, minha mãe, que hoje eu estou sentindo da senhora. Mãe, eu me lembro meu tempo de menino e quando a senhora leu meu destino, a senhora falou das pedras que eu encontraria em meu caminho. A senhora me falou tanto do começo, mãe, mas não me falou do fim. Quantas vezes que eu vi a senhora chorar, quando eu lhe perguntava e lhe falava do amor. Hoje eu compreendo, minha mãe, que o amor atual a gente constrói. A senhora nunca me disse que ele fere o quanto ele dói. Minha mãe sempre dizia, muita água vai passar pela sentia, como eu iria passar. Um ótimo dia. Não perca a fé. Acredita, Deus é capaz. Não somos nada.